todos. Aleluia, vocês estão bem? Tem um povo feliz aqui nesse lugar? Glória a Deus por isso. Você tem alguma coisa para agradecer a Deus nessa noite? Então se levanta. Aleluia. Eu sei. Aleluia. Fecha teus olhos. Vamos adorar o Senhor em oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Se estamos aqui é porque o Senhor nos manteve de pé, Senhor. Nos guardou, nos protegeu, proveu. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por saúde, por paz, por alegria. Obrigado, Pai, por essa virose indo embora. Nós já rejeitamos, repreendemos em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, por portas abertas, Senhor. Ah, Pai, coisas vindo do céu para nossas vidas. Nós declaramos uma semana abençoada na Tua presença. Semana que se começa hoje, que no decorrer dela, grandes coisas venham acontecer na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, porque o Senhor, com o Seu ministério de anjos, nos conduziu, nos protegeu, nos guardou. E vai continuar assim, eu creio, porque a Tua própria palavra diz que o Senhor acampa Seus anjos ao redor dos Seus. E nós somos aqui, Pai, o Teu povo reunido nesse lugar. Obrigado, Pai, por tudo. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Você está feliz? Amém. Você está contente com Deus? Amém. Sabe que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Olha para teu irmão e diz, como você está bonito. Aleluia. Diz com vergonha. Ei, crente não pode mentir não, gente. Não desiluda seu irmão, não. Sabe, olha e diz assim com fervor mesmo, com convicção. Como você está bonito hoje. Aleluia. Eu sei. Tem uns que assistiram um jogo hoje aí, né? Estão meio abatidos e tal, mas continua sendo bonito, irmão. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, você pode sentar. O pessoal do louvor pode. Obrigado, viu? Desçam que vocês vão receber também nessa noite. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, né? Quando nós olhamos para pessoas que estão em situações aí, e nós olhamos para nós, a nossa situação, apesar dos pesares, né? E nós temos muito mais para agradecer do que reclamar. Você concorda comigo? Amém? E ele tenta roubar a nossa alegria, nos tirar dos trilhos. Não vai conseguir, não. A palavra diz o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam. E já vou traduzindo para você. Ei, os que confiam no Senhor, que estão firmados nessa rocha, não vai ser um São João que vai tirar do lugar, não. Não vai ser uma quadrilha, uma sanfona que vai tirar do lugar, não. Amém, irmãos? Ontem nós estávamos ali, a reunião dos homens, né? Praticando um esporte. O pastor Cristiano chegou e disse, a sanfona está truando ali. E eu ri disso, né? Quantas noites nós estivemos truando lá também. E um dia tivemos uma oportunidade, nós agarramos com unhas e dentes e nós estamos aqui hoje. Dizendo, ei, eu não quero isso. Não faz parte mais da minha vida. Não é mais do meu, né, contexto tudo isso. E eu estou feliz por isso. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia? Eu quero falar sobre algo muito importante hoje. E antes disso, eu já queria dar uma boa notícia para todos vocês. A palavra de Deus nos dá, né, sustentação para tanta coisa e a gente se sente maravilhado. E algumas coisas começam a deixar a gente apreensivo. Quem lembra aqui que nós estamos chegando bem próximo já, nós já estamos bem próximo do nosso aniversário da igreja. Nós também estamos bem próximo do dia do evangélico aqui em Marcolândia. E esse ano é na responsabilidade da igreja Verbo da Vida de Marcolândia. Amém? Você pode repetir comigo? Pastor, pode contar comigo. Os anjos anotaram seu nome, está tudo certo já. Tá tudo... Amém? É uma empleitada, né?
E depois de tantas tentativas e uma pequena dificuldade é porque eu moro em Araripina e aqui, né? Esses dias bem que eu vim várias vezes aqui, né? Mas, e não dá certo, a agenda do prefeito é mais Teresina do que Marcolândia. Mas hoje deu certo. Depois de tantas tentativas e o apoio, né, de Deus primeiramente, mas o irmão Paulo César, também o pastor Cristiano, e nós tivemos uma reunião ótima hoje com o prefeito, para a glória do Senhor. E vai acontecer e vai ser sucesso. Já conto com vocês porque nós vamos fazer o dia do evangélico aqui diferente, com a cara do verbo da vida. Quando se fala em verbo da vida, se fala em excelência, irmãos. E nós vamos fazer diferente. Foi bênção todos os outros, não estou desfazendo dos nossos irmãos, né, dos outros pastores, mas nós vamos colocar a cara do verbo da vida. E amanhã eu vou a uma viagem, e eu quero que amanhã à noite eu já tenha uma notícia muito boa para nós. Né? Eu vou a Petrolina e nós já vamos contactar pessoas para nós já ter definido quem vai ser a pessoa que vai estar aqui no dia do evangélico. A gente já sabe as informações que nós precisávamos, né? Como quanto custeia, quanto a prefeitura entra e tal, tudo isso já foi falado para a gente. E nós tivemos a oportunidade de dar uma palavra para o prefeito, de orar por ele, né? Nós tivemos esse momento e nós não podíamos perder essa oportunidade. E foi uma bênção, gente. Hoje foi, né, para esse propósito, a gente deu um passo, como se diz, indispensável, né? Então plantamos uma semente lá e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Você se alegra com isso? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Agora você pode repetir de novo, que eu estou naquela de repetir, né? Diz para teu irmão, aperta o cinto. Mesmo que haja turbulência, meu irmão, nessa viagem, sabe? Você não vai cair. Nós vamos completar o voo. Amém? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 111. Eu queria ler para você essa palavra nessa noite. E eu vou falar lento, hoje não vai ter muito alvoroço. Mas certamente nós vamos ser abençoados. Amém? Aleluia. Salmo 111. Eu quero ouvir você dizer que já achou, para você não ficar para trás. Todos acharam? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler para vocês. Salmo 111, versículo 1 diz, aleluia. De todo o coração louvarei ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Ele começa dizendo que se lança por inteiro para adorar ao Senhor, reconhecendo quem é o Senhor na vida dele. O salmista, bem voltado e bem ligado com o céu, ele começa a expressar quem é Deus na vida dele. Amém? No versículo 2 ele diz, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Grandes são as obras do Senhor na vida daqueles que se alegram e consideram a palavra do Senhor, consideram o Senhor. Aleluia. Versículo 3 diz, em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 4 diz, ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o... Aleluia. Ele dá sustento aos que temem, ou seja, aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Deus não esquece do que Ele prometeu a você, irmão. Amém? Você está ligado no que nós estamos lendo? Sabe, Deus está trazendo à sua memória, através desses salmos, aquilo que nós precisamos estar constantemente dizendo para Deus. E você está vendo aqui no versículo 5, diz assim, ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Deus não mentiu para você e não vai mentir jamais. Versículo 6 diz, manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Lá no versículo 7 ele diz, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. O salmista endossa, assina embaixo, que Deus é fiel para fazer o que prometeu. E ele vai adorando, ele vai glorificando a Deus. Versículo 8 diz, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão.
enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Aleluia. Santo e tremendo é o seu nome. E, por fim, ele fecha com o versículo 10, que é muito conhecido e é a base para a nossa pregação de hoje. Ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, igreja? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Parte A. Na parte B diz: revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a parte B vai dizer o quê? Ele revela prudência, ou seja, as pessoas que têm esse temor, revela prudência em todos os que praticam, ou seja, a vida dele revela a prudência de temer a Deus. No final diz: o seu louvor permanece para sempre. Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem esse temor e vive servindo, sabe, ele vai adorar a Deus para sempre, ou seja, eternamente. Não é só em janeiro, não é só em maio e depois em julho, porque o mês de junho é diferente. É eternamente. Não é um Deus de fases. Existem pessoas de fase, não é isso? Sobe, desce, mas não é um Deus de fase. Deus é um Deus do eternamente. E a nossa adoração é para ser eterna. Aleluia. Aleluia. E aí começa perguntando: como nós podemos ser sábios? Ter essa sabedoria. O primeiro passo é amar e obedecer a Deus. Para nós sermos sábios e agradarmos ao Senhor, aí nós precisamos dar esse passo, amar e obedecer a Deus. Sabe, às vezes nós estamos naquela história: eu passo dias sem ir na casa da minha mãe. Por quê? Porque eu sei que ela está lá, ela está disponível para mim, ela é minha mãe. Só que tem gente que às vezes eles deixam Deus lá no canto. Por quê? Porque eu sei que Ele é meu Pai, Ele é meu Deus, no dia que eu precisar eu vou lá. Engana a si próprio. Engana a si próprio. Porque a adoração precisa ser eterna, como Deus é eterno. E aí, quem viver assim mostra que é uma pessoa sensata e louvará a Deus eternamente. Você se acha uma pessoa sensata? Você se entende, se encontra numa posição de sensatez ao ponto de dizer: eu não posso abrir mão da minha adoração a Deus. Ah, mas eu não toco, eu não canto. Não, onde você estiver, nós precisamos adorar o nosso Deus. Ah, mas eu toco violão, mas a pessoa que estava cantando errou uma nota, ela entrou errado, e daí? Você vai cancelar toda uma música porque um dos meninos aqui que estavam tocando errou uma nota? Não! E a nossa adoração é eterna. Se for na bateria, eu estou fazendo barulho aqui, mas é para Deus, então faça o melhor barulho possível. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então, ele diz aqui que o que era o temor do Senhor? O temor do Senhor é um respeito profundo. É reverência, admiração, submissão à sua grandeza. Santidade e autoridade a Deus. Isso é temor do Senhor. Aquele momento que você está sozinho e você diz: o que é que eu estou fazendo? Espera aí. Estou fazendo o que agrada a Deus? Eu estou fazendo aquilo que o céu se alegra? Isso se chama temor ao Senhor. É um respeito profundo, reverência, admiração, submissão à grandeza, santidade e autoridade de Deus. Não é um pavor ou um terror. Eu tenho o maior medo de Deus, eu tenho um pavor a Deus. Não, isso não é o temor. Não é o temor de Deus, não é motivado por amor.
O próprio temor de Deus, ele é motivado por amor, fé e reconhecimento à perfeição divina. É nós dizermos como o salmista diz, quem é Deus na nossa vida? E você reconhecer, e nós reconhecermos quem Ele é para nós. Quem chegar próximo de nós vai ter essa aula de dizer, ei, Deus é maravilhoso. Ei, Deus é um Deus de salvação. Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus que resgata, um Deus de cura, um Deus de provisão. E tem um pacote a ser entregue. Vou perguntar bem baixinho. Quem tem chegado próximo de você tem recebido isso? Não responda. Não precisa. Amém, irmãos? Mas tem um pacote. Alguém já disse, ei, nós somos a Bíblia que o mundo lê. E nós precisamos passar essa mensagem. E o que isso causa na nossa vida espiritual? Saber, né, quem é Deus e expressarmos tudo isso. O temor do Senhor. Ele leva a uma obediência voluntária. Quando nós compreendemos quem é Deus e o que é o temor a Deus, leva a uma obediência voluntária. Irmão Jonas, lá vem o pastor, irmão Jonas. Aí o irmão Jonas fecha a camisa, né? Bota aqui e tal, porque o pastor está vindo. Irmão fulano, lá vem o pastor, lá vem o seu líder. Aí já se ajeita para as brincadeiras, a irreverência e tudo mais. Por quê? Porque o líder está chegando. Nosso pastor, o pastor Galeno, o Edilson de Lira, seja quem for, está chegando. E agora eu tenho que me comportar, eu vou até varrer melhor. Sabe? É a reverência que nós temos ao Deus que tudo vê. Você está entendendo, irmãos? Amém? Então o temor, ele é motivado por amor, fé, reconhecimento e perfeição divina. E ele vai causar na nossa vida espiritual, ele nos leva a uma obediência voluntária. Produz humildade, sabedoria, justiça e intimidade com Deus. Tudo isso afeta a nossa própria vida espiritual. Produz isso na nossa vida. Também o temor do Senhor é uma grande virtude espiritual. Sabe? Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, se comportava como menino, magoou, o bico era extremamente, quando era menino. Pela inspiração do fala para o teu irmão aí mais uma coisa. Diz assim, ei, você já não é mais menino. Agora diz com fé para o que está do outro lado, ei, você já não é mais um menino. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, o temor do Senhor é uma grande virtude espiritual. E eu quero deixar bem claro para você entender bem o que é tudo isso. O temor do Senhor é uma virtude espiritual. E o que é medo do Senhor? Uma coisa é você ter o temor do Senhor. Outra coisa é você ter o medo. Preste atenção que são coisas bem diferentes. Né? Aquela pessoa que vive tensa porque ele pensa, se eu fizer isso, Deus vai me matar. Ai meu Deus, Deus vai me matar, vai me castigar, porque se eu fiz tal coisa errada. Isso se chama medo. Aleluia. O medo é uma sensação de pavor, terror ou ansiedade diante da possibilidade de punição ou julgamento divino. É você estar assustado que Deus vai te castigar. Uma sensação de temor, de pavor, terror ou ansiedade diante da possibilidade de punição ou julgamento divino. É motivado por culpa, desconhecimento ou afastamento de Deus. Você entendeu agora? Por que é motivado? Principalmente por aqueles que se afastam de Deus. E aí causa o medo. Quando você vê alguém inseguro, quando você vê alguém que gagueja muito quando o pastor chega perto, quando você vê alguém com certos comportamentos, quando você olha para tudo isso, pode ir atrás. Que naquele mato tem coelho. Está assustado. Por quê? Por que eu vou estar apavorado com Deus? Um pavor.
porque Deus tem coisa errada. Não é verdade? E esse comportamento vem de quem? Né? Ele é motivado por culpa, desconhecimento ou afastamento de Deus. E o que é que isso afeta em nossa vida espiritual? Isso pode nos levar a um distanciamento do próprio Deus. Quando nós nos comportamos assim, começa esse esfriamento, a gente costuma até brincar, né? Que ele senta bem aqui na frente, ele começa a pular de fileira em fileira, daqui a pouco ele está sentado lá atrás, porque lá já é mais próximo da porta. Esse esfriamento de quem está com uma vida meio diferenciada. Né? Outro ponto diz que está mais relacionado ao medo que os ímpios têm, ou seja, dos que não conhecem ou rejeitam a Deus. Então esse pavor, esse medo, está relacionado não a um cristão adorador do Senhor e tem o temor de Deus. Está relacionado mais a quem já está apaixonado pelo mundo, ou então não conheceu Deus verdadeiramente. Você está comigo? Quando você vê um crente assustado, apavorado, meu irmão, cola nele, abraça ele, porque ele está com problema. Precisa rever o manual, ele tem que corrigir coisas. Você está me entendendo? Amém? Veja o que está escrito lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 18. Eu vou ler, daqui a pouco você vai abrir de novo sua Bíblia, mas deixa eu ler logo. Diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, quem está no perfeito amor, o amor de Deus, ele não anda apavorado, não anda com medo, porque o amor, o perfeito amor, ele lança fora todo o medo, todo o receio, toda a preocupação. Aleluia. Você está compreendendo, irmãos? O que é medo e o que é pavor, o que é temor? O que é temor e o que é medo. Amém? Ficou claro? Em outras palavras, quem ama a Deus teme desonrá-lo. Vou repetir para ficar bem gravado. Quem ama a Deus teme desonrá-lo. E quem ama a Deus teme desonrá-lo. Ele pensa mais de uma vez para ele cometer certos delitos. Aleluia. Ele não por medo ou por punição, mas por não querer entristecer aquele que ama. Eu não vou deixar de fazer, se eu fizer tal coisa, Deus vai me castigar. Não, eu faço porque eu não quero entristecer ao meu Deus. Eu não vou fazer tal coisa porque eu amo a Deus acima de tudo, e eu não quero entristecê-lo. Você é assim também, irmão? Você chegou nesse nível? Sabe por que é que o inferno teme você? É porque você já devia estar nessa posição. Nós devemos estar nessa posição de convicção, de entender quem nós somos e ter esse temor. Eita, o pastor, hoje a pregação dele foi tão dura, eu não vou mais para aquela igreja não. Na verdade eu vou para as quadrilhas. Você está entendendo? Onde Deus errou contigo, irmão? O que foi que Deus fez contigo? Por mais que o pastor, que ele é propício, nós podemos falhar, você pode falhar, o pastor pode falhar, a igreja pode falhar, nós ainda podemos deslizar, mas Deus é perfeito. Você não chegou ao entendimento do que é o temor a Deus ainda, mas hoje você sai daqui. Se é que tem alguém, viu, irmãos? Eu estou falando de você, mas qualquer um que esteja aqui. Deus não tem culpa, irmão. Ele tem um projeto, um plano. Antes de você vir ao mundo, você já tinha algo traçado para ser vivido. Mas e aí? Será que você ainda vai estar tentando moldar a Deus, o plano de Deus na tua vida, para agradar o teu ego? Deixa eu só dizer bem baixinho no teu ouvido, tu vai se frustrar. Porque Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Já tem um projeto, compete a nós ir buscar a Deus para saber o que é que Ele tem para nós. Forçar a Deus
para Deus reformular o plano para ele, porque você não se dá o luxo, você não se dobra e querer fazer o que Deus quer que você faça. Amém, irmãos? Então, continuando aqui, diz assim, né, eu estava bem aqui quando diz, quem ama a Deus teme desonrá-lo, não por medo ou por punição, mas por não querer entristecer aquele que ama a Deus. Amém? Então, a sabedoria, ela vem de temer ao Senhor. O sábio, ele teme a Deus. O sábio, ele diz, ei, Deus é maior do que tudo e qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Quem teme ao Senhor tem respeito por Ele e não quer desagradá-lo. Por isso, o temor do Senhor leva a uma vida correta de obediência ao próprio Deus. Um exemplo na Antiga Aliança mostra como a consciência de pecado causava pavor. Na Antiga Aliança, você começava a ver as pessoas, eles tinham medo até de ver a Deus. Você pode abrir sua Bíblia? Veja aí Isaías, no capítulo 6, o que diz. Isaías, capítulo 6, eu estou indo devagarinho para você acompanhar. Né? A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e as abas de suas asas, vestes, enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz de que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele expressa que o fato dele ter visto, já o pavor tomou de conta. O respeito era tão grande que ali já achava, ai de mim, estou morto, estou perdido, agora não tem mais jeito. Reverência, temor, convicção de quem é Deus. Talvez, irmãos, você hoje olha para você, né? Nós como seres que somos, talvez nós olhemos para nós mesmos hoje e diz assim, eu conheço muito bem a mim. O detalhe é que eu não estou conhecendo bem a Deus. O problema é que nós precisamos conhecer a Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? Ei, Senhor, sonda-me. Sonda meu coração, vê se tem um caminho impuro, que não está te agradando, que não está perfeito, que não está conforme o teu querer. Senhor, sonda-me e me conhece. Ei, mostra, revela para mim, Senhor. Eu quero tanto te agradar, que eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E essa lista, ela é diferente de você dizer, Senhor, eu quero tanto fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. É o teu querer contra o querer de Deus. Aí tem um meme que diz aí agora, né? Aí você me quebra. E aí? É você querer se quebrar, meu irmão, porque Deus já tem um projeto para a tua vida. Já tem algo desenhado, escrito, selado no céu para a tua vida. Amém, irmãos? Então, continuando aqui, ele diz assim, esse temor não é um medo paralisante, mas sim um reconhecimento da grandeza e majestade de Deus. Esse é o temor que nós devemos ter, é o respeito por quem Deus é. Diz, levando a humildade e reconhecimento da própria pequenez diante de um Deus tão santo. A insensibilidade tem matado muita gente. Porque hoje não tem aquele temor, muitas pessoas, muitos de nós, não tem mais aquele temor a dizer, eu sou tão pequeno perante a um Deus tão grande. Ele já está quase se equiparando a Deus na cabeça dele. Se achando que sabe tudo, que pode tudo, que é fácil fazer. Ei, perante a Deus você é um grão de areia.
Nós somos tão pequenininhos. É certo que nós somos amados, aí sim. Mas perante a Deus, nós somos mínimos, porque bem pequenininho nós somos. Deus é imenso, irmãos. Não tem como medir o próprio Deus. Você está entendendo? E eu queria fazer um comparativo, quando fala sobre o que aconteceu na vida de Davi, que Davi foi ungido rei de Israel. Davi, muito jovem, mas Deus o encontrou, e essa história vocês sabem de cor e salteado. Só que ele esperou por aproximadamente 15 anos. 15 anos. Para vir assumir, de fato, um reinado prometido por Deus. Você já percebeu que tem pessoas que ele não espera uma semana por o que o pastor diz para ele? Irmão, Deus tem um propósito na tua vida e vai chegar a tua hora. Sabe? Tem uns que saem da igreja porque o pastor não colocou para ministrar aqui ainda. É certo que tem uns que correm, não é? Agora não, pastor, pelo amor de Deus, pastor, agora não, né? Mas tem uns que saem da igreja porque eles sabem que tem um chamado. Ei, mas todo fruto comido antes do tempo, ele é amargo. Ainda desbota os dentes. Para quem tem ainda, né? Não é verdade? Então tem um tempo para tudo, e ele não suporta, ele tem uma impaciência dentro de si, que ele não suporta ouvir isso. Ter calma. Está sendo forjado. Há tempo para tudo. Tem gente que pega e vá. Outros não. Outros têm que tirar uns carrapichinhos. Tem que tirar umas coisas ainda. Há um tempo para tudo aquilo ali. Amém? Então Davi, ele esperou cerca de 15 anos para assumir algo que era de direito dele. Algo que Deus prometeu a ele. Ele não foi pedir a Deus, ele não estava na igreja, ele não estava atrás disso, atrás daquilo, não. Ele estava lá nas malhadas, e Deus o observou e viu e disse: é você, um homem segundo o meu coração. Ele sabe o nosso endereço. Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. E Deus diz: ei, só descansa, só fica na posição. Aleluia. Aleluia. Então, ele passou por tudo isso. E aí, Davi, ele tinha tudo para alegar que algo ou alguém estava retardando a sua posse. Você conhece alguém que fica... Sabe? Gente, essa pregação está na direção do Espírito. Eu não estou dizendo que está acontecendo isso em Marcolândia, não. Viu? Aqui não tem nada de carapuça para ninguém. Isso é algo que veio no meu espírito para falar hoje. Entende? Então Davi, ele não forçou a barra. E ele tinha por que forçar. Ele tinha 15 anos. Meu amigo, Deus disse que eu vou ser o rei. O que é que está faltando? Ele não acusou Saul: ei, abençoado. Você está no meu lugar, Deus já disse. Pega teu banquinho e sai de fininho. Não, ele perseverou e honrou. Perseverou e honrou. Perseverou e honrou. E se submeteu àquele que era para sair dali. Ei, Camila, você está no meu lugar, Camila. Sai daí, esse banco é meu, Camila. Não, eu honrei Camila. Camila, entende? Ele honrou a Saul. Aleluia. Sabe que é o argumento de muitos condicionar a pessoas. Eu não estou aqui hoje porque fulano pecou, desviou. A igreja está manchada, o nome de não sei quem, e não sei o que. Meu amigo, vai cuidar da tua vida. Hoje a unção está topada. Diz para teu irmão, fala para teu irmão uma coisa. Olha para ele bem sério e diz: ei, vai cuidar da tua vida. Fala para o outro do outro lado. Olha para o outro lado e diz: ei, vai cuidar da tua vida. Sabe, irmãos, enquanto você cuida da panela dos outros, a sua está queimando. Você concorda comigo? Enquanto você cuida da panela dos outros, ou seja, o seu propósito está desenhado, escrito, Deus falando, o barulho está tão grande na sua vida, você não está nem ouvindo Deus. Às vezes é tão simples, sabe, o carro não anda, o que está acontecendo, e Deus: ei, solta o freio de mão.
O carro está parado, Paulo César. Aí, solta o freio de mão. E o barulho na cabeça, a preocupação com tantas coisas. Ai, e não sei o quê, e amanhã tem isso, e depois não sei o quê, não sei o quê. E Deus, ei. Vai ficar tudo por fazer, porque solta o freio de mão, senão tu não sai abençoado. Amém, igreja? Destrava, meu irmão, nessa noite. Se liberte. Talvez o condicionar coisas e pessoas, sabe? Você está acusando tudo e todos, menos a você. É você que precisa soltar o freio de mão. Amém? Aleluia. Eu estou já terminando, viu, gente? Não leva mais nem 2 horas. O detalhe é que Davi, ele tinha o temor do Senhor. Ele tinha o entendimento. Davi, ele não ousou desobedecê-lo. Davi não quis fazer nada. Preste atenção, se Deus hoje está falando isso para você, assim como falou para Davi, ele tinha consciência disso aí, o mesmo Deus que falou para mim, ele vai chegar e vai dizer, agora é a tua vez, a tua senha é para hoje, número tal, está chamando. Então ele tem essa convicção. Ei, peraí, compete a mim ficar na posição e servir, vou fazer a minha parte, quando chegar a hora, quando Deus quer falar, não tem cão dos infernos que fique no meio. Pode ser de madrugada. Deus vai bater a tua porta. Paulo estava lá, sem ouvir ou sem enxergar e tal. E Deus diz, Ananias, vai lá. E diz, Deus mandou vir falar para você. Meu Deus do céu, aquele homem mata os cristãos. Meu Deus, o senhor está com raiva de mim, é? E tal. Não, vai lá na rua tal, a casa tal, faz isso e isso. E fala para ele. Você acha que é diferente com você? Você acha que é diferente com Deus? Quando Deus quer entregar uma bênção para nós, quer falar para nós, Ele não sabe mais onde é a minha casa, a sua casa? Agora existe algo que diz assim, fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei, vai ser colocado. Se hoje talvez tenha sido pequeno aquilo que você está vendo, se hoje está apertado, se o negócio está, sabe? O que Deus quer é a tua fidelidade, é o permanecer. E aí, nesse momento, sabe, Ele olha para você e diz, agora vem para o gozo, vem para o meu gozo, tu foste fiel. Amém, igreja? Você está entendendo essa palavra? Amém? Você não quer correr não hoje? Fica quieto. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, meu irmão. E hoje a palavra é essa. Permanece fiel no temor do Senhor. Então ele continua dizendo aqui que ele não ousou desobedecer. Ele não pegou um atalho. Davi não quis fazer um bem bolado. Ele não quis pegar e fazer um atalho e por aqui vai ser mais rápido. Espera aí, vamos planejar algo para eu me libertar desse homem, me livrar dele, e aí o trono já é meu. Você sabia que ele podia até perder aquele trono? Se ele se antecipasse e fizesse a coisa errada? Porque compete a nós zelarmos por o que nós temos, que foi entregue às nossas mãos. E se ele não zelasse por aquilo que ele recebeu, ele podia perder também. Então, ele permaneceu fiel na posição do qual foi chamado. E no tempo certo a coisa aconteceu. E ele não foi pegar atalho. Absalão fez o quê? Começou a convencer o povo contra o próprio pai. Começou a dizer que com ele seria melhor. Começou a persuadir pessoas, iludir, ludibriar, para colocar o povo contra o pai, porque ele queria o trono. Esses dias eu ouvi sobre um prefeito que o pessoal chegava para ele, e essa pessoa era vice-prefeito. As pessoas chegavam para ele e ele dizia, se fosse eu, faria melhor. Mas eu não tenho o poder da caneta. Quem tem é o prefeito, eu só sou o vice. E nisso, ele andando de mãos dadas com o prefeito, ele começou a minar a vida do próprio companheiro, de quem promoveu ele. Você está entendendo? Era isso que Absalão estava fazendo com o próprio pai. Você sabe o fim de Absalão? Onde ele foi parar com isso?
Você entende que queimar etapas é morte? Que tentar destronar a quem Deus entronou. Você sabe o resultado disso, irmão? Você quer sofrer, você quer se quebrar, você quer se perder, bote o carro na frente dos bois. Destronar alguém, desfazer de alguém. Aí Davi vai e diz com um coração tão puro, fala, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Ai de mim de pegar esse atalho. Ai de mim de querer fazer algo que Deus não mandou que eu fizesse. Aleluia. Agora tem um exemplo bem interessante para encerrar. E você pode até abrir sua Bíblia, lá em 1 Samuel. Vamos ler todo mundo junto. Eu quero que você abra a Bíblia, é tão bonito, tão o barulhinho da Bíblia. 1 Samuel, as folhas passando, nada contra seu smartphone. 1 Samuel, no capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Conta-se uma história nesse capítulo que Saul, ele recebeu uma incumbência de Deus, lá no versículo 23, viu, irmãos? Capítulo 15, versículo 23. E Saul recebeu uma incumbência de ir à guerra. E Deus disse, olha, mata tudo, acaba com tudo, esse povo não me satisfez, é contra a gente, vamos eliminá-los. Aleluia. Todos encontraram? E Deus fala para Saul, olha, faz da forma que eu te disse. O profeta explica para ele, acaba com tudo, e não quero nem tocar, porque aquilo ali não era do agrado de Deus. E aí, Saul vai até lá, luta a guerra, Deus dá a vitória, e ele cai na tentação de tocar onde Deus não disse para tocar. Não era para trazer nenhum despojo, não era para trazer coisas que Deus tinha falado para ele não trazer. E Saul desobedece. E aí, Deus vai dizer, bem aqui na frente, que o próprio Deus se arrependeu de colocar Saul como rei. Se entristeceu daquilo que tinha feito. Você acha que tem alguém que Deus se entristece de abençoar? Tanta expectativa em pessoas, tantas expectativas um pastor tem na vida de uma ovelha, que usado por Deus, cheio do Espírito, o pastor chega e abraça, e ama, e cuida, e trata, nas madrugadas, nos finais de semana, tempo que podia estar com a família, tempo que podia estar com a igreja, tempo de fazer coisas aqui na estrutura da igreja, visitar pessoas que estão precisando, e o pastor abraça e tudo, e de repente, aquela pessoa simplesmente diz, eu não quero mais. Você acha que o pastor se entristece com isso? Imagina o que Deus sente. Quando alguém diz explicitamente, ei, agora eu sei andar, agora eu tenho condições, agora eu estou abençoado, cheio talvez, e ele se vê dessa forma e diz, Senhor, eu não quero mais você. Saul fez isso. Saul simplesmente deu as costas para Deus e desobedeceu. Vamos ler, capítulo 15, versículo 23, diz assim. Versículo 23 diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria ao culto de ídolos do lar. Porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Você acha que essa palavra é dura? Saul, ele rejeitou a Deus, e o profeta Samuel chega para ele e diz, ei, por que você causou tudo isso? Assim como você rejeitou, hoje, Deus te rejeitou também. E é lendo, irmãos, que impacta o nosso coração. Você tem ideia do que é alguém chegar e ouvir isso? Numa noite como essa, e o Espírito dizer, hoje Deus te rejeitou.
Assim como ele fez com Saul. Porque Saul é tão cara de pau. Deixa eu terminar a leitura para você ver o que ele faz aqui no final. Ele diz no versículo 25, foi isso? 23, aí o versículo 24 diz assim: então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. No versículo 25 diz: mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Na versão, certo ponto, ele vai dizer o quê? Samuel, volta comigo, para que a minha imagem não seja queimada. Para que as pessoas continuem a tratar ele como rei. É tipo assim, eu estou pecando, mas eu quero passar uma imagem para as pessoas, para os meus súditos, que eu continuo na posição. Ei, Saul já estava rejeitado. E ele queria continuar ainda. O importante para ele era o reinado e não Deus. Ei, Samuel, não diz para o mundo, não diz para os súditos que Deus me rejeitou. Vem comigo, me acompanha. Eu encerro essa pregação, irmãos, dizendo para você isso. Chega uma hora que a mesma graça que foi nos dada, ela pode ser retirada. A mesma graça que está sobre a nossa vida pode cessar. O mesmo jeito que Saul foi rejeitado, se não tomarmos as atitudes corretas e andarmos em linha no temor do Senhor, pode ser retirado de nós. E olha que palavra dura. Ei, hoje o Senhor te rejeitou, Saul. E ainda há quem não tenha esse temor, ao ponto de: pastor, conta comigo, de abraçar, gente, é maravilhoso isso. Ei, mas quando vier dar um abraço no seu pastor, no seu líder ou no seu irmão, espero que você esteja abraçando Deus primeiro. Porque o abraço que vocês dão no seu irmão, que nós damos nos nossos irmãos, nos nossos líderes, nos nossos pastores, é o abraço que é reflexo do que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes a pessoa já está rejeitada lá e quer aqui estar na pose ainda. Ei, irmão. É nessa hora que a lágrima quer descer no olhar do pastor. É nessa hora que o Espírito diz, sabe? Deus não quer rejeitar nenhum, irmãos. Deus não quer desfazer-se de ninguém. Pelo contrário, há um desejo de que nenhum homem se perda. Deus não quer rejeitar ninguém, e nem vai, em nome de Jesus. Pelo contrário, há um sacrifício sendo feito, um esforço mútuo sendo feito, para que você não se perda, que eu não me perda, ninguém se perder. Pelo contrário, vamos buscar mais gente. Amém, irmãos? Você está entendendo essa palavra? Eu fecho com isso. É preferível ser Davi do que ser um Saul. De ter paciência, de andar na persistência, porque sabe o que está para receber, o que está por acontecer na sua vida. Ei, nós temos um céu para viver, nós vamos receber uma coroa, nós vamos receber o abraço do Senhor, e entra no gozo do teu Pai, porque fosse fiel. Achei interessante, eu fui deixar uma pessoa lá no São João, lá nos festejos, né, trabalhando. E eu estava vindo daqui de Marcolândia. E Sam foi comigo, né? Ligaram para mim, não dava tempo de eu ir deixar ela em casa, tal, aí fui deixar um casal lá, né? Trabalhando, lógico. Aí Sam disse: papai, eu nunca vim nesse lugar, papai. Não sei nem como é. E eu, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E eu esperando ela dizer, né? E ela dizendo que não tinha prazer nenhum, nem desejo de estar ali. Sabe por quê, irmãos?
Nós não devemos trocar nossa salvação por um prato de lentilhas. Nós não precisamos, por um momento de prazer, nos entregarmos e perder tudo que Deus tem investido em nossas vidas. Há pessoas que por um momento se entregam, por um piscar de olhos. E depois? E depois? Quando eu bebia, irmãos, no dia seguinte, era um inferno na minha vida. Uma ressaca moral, uma ressaca financeira e uma ressaca de saúde mesmo. Parece que eu estava botando uma moto para fora. Eu estava botando um carro para fora. Uma sede de morrer. E quando eu triscava a água, sabe, eu vou morrer. Sabe? Você ri porque não era você. Né? Por quê? Por causa de um momento. Se eu soubesse que era assim, eu tinha me convertido muito antes. Eu tinha feito isso muito antes. Dinheiro meu não dava para nada. Muitos dos meus amigos estão mortos. Outros estão com a vida condenada, acabaram o casamento, acabaram com suas vidas, perderam familiares, estão viciados hoje. Dá pena olhar para certos amigos que nós crescemos juntos. E você vê acabar com a própria vida. E graças a Deus, nesse decorrer, eu fui alcançado. Alguém como eu e como você, chegou para mim e disse: ei, Deus tem um plano na tua vida. E olha que plano, irmãos. Aquele que bebia e no outro dia estava morrendo. Nunca imaginei de estar numa igreja. Nunca imaginei de certas coisas. Principalmente estar aqui no púlpito, sendo pastor de uma igreja. E o melhor, meu nome está escrito no livro da vida. Posso fazer um pedido para você, irmão? Ah, pastor, o senhor devia com autoridade. Quem pode mais do que Deus? Com autoridade o senhor podia meter um versículo na cara dos irmãos e tal. Não, irmãos, eu faço um pedido por amor a você, por amor a mim, por amor ao Evangelho, por amor ao próprio Deus. Não desista, irmão. Não desista. Pastor, eu estou desistindo. Não, eu estou dizendo, não desista primeiro de você. Não desista de você. Não desista de você. O mal que você for fazer, se você desistir desse evangelho, dessa palavra, é contra você mesmo. Vai ampliar porque sofre pastor, sofre familiar, sofre a igreja, sofre seu irmão que tanto te ama, que investiu em você, sofre muita gente. É bem maior do que o que você pensa. Você pensa como foi meu dia hoje, depois de certos acontecimentos? Como foi eu saber, ver pessoas postando que foi para uma festa, que fez isso? E o cão é tão sujo que eu não fui procurar por a vida de ninguém, irmãos. Agora há pouco, quando eu abri aqui no celular, apareceu uma pessoa, uma roupa transparente. Como é o meu dia? Como é que está Emanuel, meu Deus? Eita, meu Deus, Emanuel, abençoa Emanuel, Jesus, toma conta, Campos Anjos. Eita, não sei o quê. Eita, nosso irmão Cisley. Sabe, é todo mundo, a cabeça do pastor é desse jeito. Vigilante e tal. Mas eu sei que tem um Deus que nos guarda. Eu sei que tem gente aqui que intercede por nós. Ei, quando nós pensamos, nós não vamos dizer eu, não é nós. Aqui há pessoas que intercedem, o pastor intercede, o grupo de oração intercede, pessoas que te amam, intercedem por você. Pastores têm aqui se levantado, trabalhado em prol de nós sermos melhores alimentados, de sermos melhores cuidados. Sabe? Então o meu pedido é esse. Já estou com o cabelo tão branco, irmãos. Para todos os dias eu estar preocupando, não, nós precisamos é fazer festa, ter momentos agradáveis, estarmos juntos, pegar na mão dos outros e fazer o reino ser promovido nesse lugar. Você pode ficar de pé? Eu quero ver a sua convicção. Você pode repetir comigo? Hoje é o dia, viu? Você pode dizer bem claro assim: pastor, verdadeiramente, pode contar comigo. Pastor,
verdadeiramente. Pode contar comigo. Dê um glória a Deus agora de confiança. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, é desse jeito que o crente vive. É de glória em glória. É de glória em glória. Vem situações, tenta nos abater, tenta nos entristecer. E nós não somos mendigos de certas coisas. Não, nós somos abençoados e providos em Deus. E a resposta já chegou. A vitória já é nossa. Nós já somos mais do que vitoriosos. A noite triste vai passar. Você percebeu que você já esteve mais longe? Mais distante da tua bênção? Ei, falta uma curva. Depois da curva a bênção está esperando. Aleluia. Aleluia. Há pessoas aqui que hoje vêm atrás de uma bênção e Deus está esclarecendo. Ei, vai para a tua posição, fica no teu lugar, honra a Deus, faz de Deus o Deus que é para ser na tua vida. E aí sim, você vai ver as coisas acontecer. A vida destravar, os pontos sendo alcançados, muralhas caindo, fortalezas sendo destruídas. Aleluia. Você pode ler para você mesmo. Senhor, tu que sondas e conheces o meu coração. Você pode dizer isso para Deus. Talvez você esteja esperando algo, mas Deus está dizendo, Ele nem me pergunta. Ele ouve a tudo e a todos, mas a mim Ele nem pergunta. Quer se consertar? Fala com Deus, irmãos. Você vai ver que de dia, de manhã, de meio-dia, talvez até na madrugada, peleja para dormir e não consegue. O que está acontecendo? Meu irmão, Deus está te cutucando. Ei, meu amigo, eu quero ter um tete a tete contigo. Talvez tu está esperando do pastor, mas Deus está dizendo, ei, é comigo, vem cá. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, o cão não está brincando de ser cão, não. Você está aí com o seu casamento bem bonitinho, então glória a Deus, e vai melhorar muito mais, sabe? Mas vigia, se não fosse para vigiar, a palavra não dizia, orai e vigiai. O que pensa está de pé, cuide para que não. Ei, pastor, meu amigo, você está brincando com fogo. O seu inimigo não é bobo, não. Eu vou parar por causa do horário, mas assim, o Espírito está trazendo. Está trazendo. Orai e vigiai. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vai dizer para você mesmo que você não é um tolo. Eu não sou um bobo, eu não sou um nécio, eu não sou um leigo. Não. Eu tenho a mente de Cristo. Talvez você não esteja raciocinando com a mente de Cristo. A sua está prevalecendo, mas não deve ser isso. É Deus falando, irmão. É Deus falando para você. Olha onde tu está tocando. Olha o que tu está fazendo. Onde você está indo. Onde você está pisando. Ajeita a tua casa. Bota a tua vida em ordem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí nós vamos ter o quê? O cuidado de não fazer o que Saul fez. Eu agora sou rei, eu tenho tudo, agora todo mundo me idolatra, quem manda nessa bodega agora sou eu. Entende? Esquece de Deus. E de repente vem Deus e diz, ei, tira ele que foi rejeitado. E ele insensível. E ainda saiu em vez de se apavorar, porque sem Deus ele não é nada. Ele diz, ei Samuel, maqueia o negócio aí para o povo não... Irmão, crente não vive de maquiagem não, irmão. Crente vive de sim, sim, não, não. Ou tu é ou tu não é, irmão. Ou nós somos ou nós não somos. Nós não vamos ser envergonhados. Sabe? E esses que são fiel, Deus vai botar para sentar em meio a príncipes e reis. Tem situações assim que o pastor fica maravilhado. Por quê? Sabe, pastor Cristiano? Está com o prefeito, normal. Entre aspas, né? É uma cena, era algo que nós precisávamos fazer. Mas nós sentamos lá hoje e eu olhava para os meninos. Nós três ali. E assim como nós estávamos respeitando e honrando ao prefeito, ele estava respeitando e honrando a nós.
E eu vendo o pastor sentado lá na posição de pastor. Paulo César, né, nosso irmão Paulo César, sentado também na posição de intercessor, de intermediário, de vaso, sendo conduzido, sendo instrumento de Deus para aquilo ali. A minha vida, e a gente vê o contexto geral, onde nós estávamos. Há pouco tempo atrás, nós estávamos em outros ambientes. Hoje nós estávamos ali, sentados com o prefeito, buscando coisas que vai afetar a vida de muitas pessoas nesse lugar. Deus tira de um lugar de vergonha e coloca num lugar de honra. Isso é comigo, é com você, é com qualquer um, irmão. Basta estar na posição de quem teme ao Senhor. Amém, irmãos? Você foi abençoado nessa noite? Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Tem alguém no nosso meio que está nos visitando, que ainda não é cristão, que gostaria de nessa noite fazer uma correção de vida, um reprogramar, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para mudar de vida, para reajeitar a sua vida, se colocar na posição de quem teme ao Senhor e dizer: eu sou sábio, eu não sou besta, eu não sou tolo, eu não sou mais um na multidão, eu não sou um cego guiado por cegos. Tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer essa decisão hoje? De se consertar na sua vida e dizer: Senhor, eu sou teu, eu quero fazer esse conserto. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, levanta uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Queremos nessa noite festejar a tua salvação também, assim como a nossa. Se tem, levanta uma das suas mãos. Tem alguém que gostaria de receber batismo com o Espírito Santo? Oração por cura. Tem alguém que gostaria de receber? Se tiver, vem aqui na frente. Você quer ser batizado, você quer receber oração por cura. Se quiser, pode vir aqui na frente. Nós vamos estar intercedendo por você. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que gostaria de receber Jesus? Ou receber oração por cura? Ou também receber batismo com o Espírito Santo? Até o final você pode nos procurar se você estiver encabulado. Alguém quer se reconciliar com Deus? Tem alguém aqui que gostaria de fazer eu estive afastado, aconteceu algumas coisas, eu me ausentei, mas hoje eu queria fazer um conserto, me reaproximar, pedir perdão a Deus. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, você pode vir aqui à frente, irmãos. Nós vamos festejar com você. Todos de casa, todos convertidos. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu convido o pessoal dos conselheiros. Você pode conduzir Thaís ali, para vocês orarem com ela e fazer. Viu, Thaís? Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Você senta aí, por favor, só mais um minutinho. Me deram 8 minutos ali. Eu queria que nosso irmão Cisley graças a Deus vocês disseram que eu ia dizer outro nome. Nosso irmão Cisley e também Flávio. Você pode ficar de pé? Aleluia. Quem conhece esse casal abençoado aqui? Você já viu eles aqui na igreja? Esse casal, eles têm frequentado aqui, nos eventos, ele vem para aqui, vem para Mararipina. Eles são também de Padre Marcos, né? Já até visitei a academia deles lá. Meu sonho é ficar igual, mas quem sabe, né? Vai dar certo? Mas tá vendo, tem gente que tem fé. E esse casal externou o desejo de passarem a congregar conosco aqui em Marcolândia. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há uma ligação, filho. Sabe? Um dia falaram sobre vocês aqui, quando vocês tiveram, das primeiras vezes que vocês andaram aqui, que eu percebi vocês, eu perguntei sobre vocês. E no Espírito eu vi uma ligação, né? E eu não fui atrás de vocês, não convidei como os meninos também, né? A gente espera que a pessoa expresse esse desejo. E desde aquele tempo, esse carisma pela vida de vocês. Até vocês chegarem até a gente, já fizemos um gabinete, não é isso? Tivemos uma reunião e eles disseram que queriam congregar, ser membros aqui de Marcolândia. O que nós podemos dizer para vocês, né? Sejam bem-vindos. Aqui é uma família para receber a sua família, né?
Sejam bem-vindos, contem com a gente e vamos produzir nesse reino. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para os meninos? Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Amém? Sabe, irmãos, tem palavras que são... Ela mexe primeiro com o pastor. Sabe? Eu podia estar abatido hoje. Teve uma líder aqui da igreja que ligou para mim os prantos, chorando, por causa de uma situação de um membro. E eu, por uma certa maturidade, coração partido, e disse a ela, fazer o quê? Vamos chorar e depois nós levantamos a cabeça, vamos para frente e Deus sabe todas as coisas, não é verdade? Não é isso? A obra não vai parar, a obra do Senhor vai ser completada e a gente continua, entende? E uma coisa bem séria, nós não vamos dar as costas nem deixar de amar essa tal pessoa que por um acaso se sentiu tentado a se afastar. Pelo contrário, agora que nós vamos orar por eles mesmo. Amém? E eu fiquei maravilhado pelo sentimento da líder. Chorando mesmo, por causa de uma pessoa. E esse é o sentimento do crente. Não é diferente com o pastor, gente. É porque nós não podemos se prostrar. Nesse sentido, não. É levantar a cabeça e tocar o barco para frente. E olha o que está acontecendo. Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. Ama essa pessoa, ama a gente, ama a todos nós. Amém? Amém? Então nós temos muitos motivos para comemorar, nós temos muito que agradecer a Deus e andarmos no temor do Senhor, porque é o princípio de